Salvem, salvem, queridos plantoides! Bora falar um pouquinho do aplicativo Troca Planta de novo. Já fizeram download? Tem para iOS, tem para Android. É um recurso bem legal aí para você conhecer gente do Brasil inteiro que coleciona planta, que cultiva, que propaga. Você expõe lá suas plantinhas no app e disponibiliza aí para fazer trocas ou vendas. O Troca Planta é um aplicativo fácil de utilizar, ele é leve e ele vai te dar abrangência aí para conhecer a coleção de muita gente aí do Brasil todo. Para baixar aí no seu celular, basta acessar aqui, ó, Instagram Troca Planta, e lá na bio tem o link para fazer download. Tá legal? Não deixem de seguir também o Instagram Troca Planta. Valeu! Recebi aqui um tutor feito em impressão 3D, material novo aí, de encaixe, bem interessante, bem prático para falar a verdade. Vocês sabem que a questão de tutor comigo é uma questão, realmente, não curto muito fazer. Muitas vezes eu opto pelo natural, troncos, galhos, pela estética e pela praticidade, mas esse cara aqui, ó, veio prontinho. É só encaixar, muito fácil de encaixar por sinal. Tem essa estrutura. Caso isso aqui não seja muito fundo, né, não deu equilíbrio, eu devo pegar uma varetinha aí de bambu, alguma coisa para só dar o apoio. E bora experimentar num vaso e em alguma espécie. Detalhe que aqui depois eu posso encaixar outras pecinhas e o prolongador se faz com design aqui, um encaixe bem perfeito, bem funcional. E aí eu posso ter um tutor de 1 metro, 1,5 metro. Óbvio que aí a questão da base é importante a gente se atentar sempre. Escolhi o Philodendron rosebuono, uma muda que estava enraizando na água, tá? Foi muito fácil de aplicar. Aquela parte pontiaguda entra com muita facilidade no substrato de serrapilheira. Coloquei aqui uma fitinha de organização, né, de sustentação. Mas eu vou colocar aqui ainda uma vareta de apoio aqui, tá? Só para ajudar na brincadeira, a manter. E a minha ideia, ó, é ir adquirindo os outros produtos para ir subindo aqui para o infinito e além. Então assim, por enquanto tá leve, a planta não está tão crescida aqui, eu só coloquei uma varetinha de bambu para dar uma sustentaçãozinha. A varetinha no caso foi até o fundão. E é isso, à medida que for desenvolvendo a planta e eu acoplando aqui, conectando outros dessa peça, aí eu troco uma varetinha por algo mais firme, mais rígido, né? Para que dê esse apoio, e vou amarrando assim com os velcros mesmo. Eu fico com uma sensação inicial que esse produto aqui, que é feito com impressão 3D, é um plástico, tá certo? Se ficar muito comprido, com uma planta bem estruturada, ele vai pender, vai acabar pendendo. Então, esse recurso aqui, desde já, por enquanto assim, e depois com material um pouco mais robusto e rígido e comprido, obviamente, se faz necessário, tá? Na minha visão inicial aqui. Mas por enquanto tá baixinho. Philodendron rosebuono. Já faz um mês, talvez um pouco mais, eu estou aqui com um aquarinho destinado basicamente para plantas carnívoras. Embora eu tenha aqui testes com uma samambaia, Adrinaria rigidula wittei, uma mudinha. Vou mostrar para vocês também. E esse recurso aqui pequenininho, é um aquário de 40 centímetros, é muito interessante
Para vocês aí, colecionadores, hobbyistas, plantoides, que visam o quê? Cultivo, o hobby de coleção, culto a plantas mais específicas e tem um espaço menor, um espaço mais reduzido aí em seus apartamentos. Basicamente, eu entendo mais que apartamento a gente tem uma questão de redução de espaço. E neste episódio, basicamente, além de a gente ter visto aí rapidamente um review, a instalação de um tutor feito de impressora 3D, impressão 3D, um recurso bem interessante, eu vou enfatizar aqui também o que aconteceu nesse um mês depois da instalação. Para quem viu o episódio de início, tá aqui, para quem não viu. Mas para quem viu, vocês viram que eu instalei aqui um aquário de 40 centímetros por 15 mais ou menos, 20 de altura, melhor dizendo, 15 de largura e 40 centímetros de comprimento. Um aquário bem pequenininho. E aqui eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indivíduos diferentes aqui. E a gente passou um período de um mês e tivemos bons resultados já. Então, além da infraestrutura do aquário, da lâmpada de LED, destinada para aquarismo, é este carinha aqui, Sansan, 14 watts, 7500 Kelvin, destinado para tanques aí de 38 centímetros de comprimento a 55 centímetros de comprimento. Ela predominantemente tem luz branca, não sei se vai dar para ver aí, mas ela tem luz branca e luz azul, tá? Gama azul, uma luminária mais focada aí para desenvolvimento vegetativo, crescimento das folhas da planta em si, tá certo? A temperatura da sala cozinha está na faixa aí dos 22, 23 graus. É uma temperatura amena e agradável para grande parte aí das plantas que eu apresento no Fly Channel, incluindo aí as que estão contidas aqui dentro. Essa luz liga às 5 horas da manhã e apaga às 7 horas da noite, 19 horas, todas elas inclusive. Indoor aqui tem o mesmo tempo milimetricamente cronometrado a partir agora de um sistema de Bluetooth também, automação eletrônica aí de todos os dispositivos de tomada, né, que acendem e apagam as luzes, tá certo? Este terrário aquário aqui basicamente oferece todos os benefícios dos antigos terrários aquários aqui de casa, que eu já mostrei inúmeras vezes para vocês. Deixo o link de um dos vídeos aqui, só para vocês terem de referência, se você é um passante novo no canal. A diferença só é que aqui a gente vai ter um pouco mais de acúmulo de água. A olho nu, inclusive, a gente consegue ver aqui a aguinha impregnada, envolvendo aqui todo o esfagno da basezinha aqui do aquário. A base está dessa forma, porém eu deixei o quê? Cada plantinha no seu pote. O interesse aqui não é tão estético assim. Então eu não apliquei nenhum conceito estético de design, de paisagismo, de ornamentação aqui. Não tem prioritariamente essa finalidade, porque o objetivo aqui é construir e entender os aspectos de cultivo, né? A entrada e saída de vasinhos aqui é constante, então por isso eu mantive essa estrutura sem a parte ornamental, sem focar necessariamente na parte do embelezamento. Daria para fazer isso, tirar dos vasos, compor aqui as plantinhas e tal, morrinhos, né? Estruturas, fundos, relevos e assim por diante. As tampas do aquário são padrão, tem pequenos orifícios destinados ao aquarismo para passar canos e tal, no sistema aqui de purificação da água, de oxigenação. Contem então com pequenas brechas, passagem de ar, e que me faz de tempos em tempos ter que dar uma recarregada aqui, uma regada nova nesse fundo. Eu só rego o fundo e mantenho alguns dos potes encostando aqui no chão de vidro e apenas a drinária, e aqui na extrema esquerda do vídeo a Nepenthes Miranda com vaso sobre o esfagno da base. Os demais eu abri um buraquinho e encostei o fundo do pote no fundo de vidro do aquário, tá certo? Para realmente capturar esse volume mais excessivo de água.
Nepentes e Drinari estão sobre a superfície de esfagno para não necessariamente captar o excesso de água. E agora a gente vai ver um pouquinho aqui dos desenvolvimentos, o que aconteceu nesse período, quais são as espécies e o que a gente tem aqui de progresso no cultivo. Vou começar aqui prioritariamente com a Drinaria rigidula whitei, tá? Uma samambaia. Ela está predominantemente aqui no esfagno, com chips de coco, um substrato que já veio do produtor. E quando ela estava assentando aqui na parede da cozinha, este indivíduo estava estagnado, nada acontecia. Era um corte de uma muda sem raiz, estava sem raiz, agora já dá para sentir. Só de pegar aqui, ó, a dificuldade de tirar, ó, ela não sai, já enraizou bastante neste período, parte na parede da cozinha e a outra parte no terrário aquário. E a gente teve aqui dentro do terrário aquário o desenvolvimento dessa lâmina foliar que está em expansão ainda, tá? Então assim que eu coloquei dentro do terrário aquário, sob as condições todas que eu falei no começo do vídeo, o que fez realmente ela liberar uma lâmina foliar nova, enraizar com mais força, foi a umidade alta. A umidade mais elevada e constante está promovendo este crescimento mais acelerado, tá? Enraizamento e crescimento. Eu estou pensando aqui que numa próxima lâmina foliar que venha a desenvolver, eu vou tirar dessa estrutura, dar uma condição mais rica aqui talvez, e quem sabe já passar para minha estufa úmida agora, que está entregando basicamente condições semelhantes ao terrário aquário. O que faltava lá efetivamente era a questão da umidade alta constante, tá? Então este aqui é um exemplo bem claro de que, mediante aos fatores de clima, a umidade aqui foi determinante basicamente para o boom, pequeno boom de desenvolvimento, e vai continuar neste boom mais um tempo aqui dentro até sair uma nova folha, mesmo porque a nova lâmina foliar deve alcançar o topo aqui do aquarinho, e aí eu a reestruturo em vaso, em condições aqui já lá na estufa úmida, para que ela possa crescer com mais vigor. Umidade então determinante neste caso. Esses dois carinhas aqui é a mesma espécie, Helianthera minor. Como vocês podem ver aí, fica com um buraquinho, né? E a base do pote fica encostada no fundo de vidro, pegando esse um dedinho de umidade, digo, de água direto. Esses dois carinhas aqui, esse aqui está praticamente estagnado. A gente vê o que é apenas o musgo esfagno e outras pequenas plântulas aqui surgindo ao lado, mas o indivíduo em si está paradinho, está vivo e tal, mas desde que eu trouxe, ele não mostrou um crescimento mais evidente, tá? Inclusive uma plântulazinha mais juvenil. E esta plântula, que já vai ganhando contornos de Helianthera minor, nasceu uma folha modificada aqui já, esta aqui, já cresceu dentro do aquarinho, e esta carinha aqui, esta mocinha que está nascendo aqui, ó, também já ocorre como novidade para mim aqui, bem legal. As Helianthera em geral, numa média, elas curtem uma temperatura mais baixa, mais amena. Então essa condição que eu estou conseguindo indoor, dentro de casa, com a ajuda dos umidificadores, de baixar um pouco a temperatura em relação ao ambiente externo, a região aqui de onde eu moro, é favorável. Eu tenho notado aqui que está 30 graus pela Siri na região onde eu moro, aqui dentro a gente vai ter 27 graus. São 3 graus mais baixos. Isso é interessante já. Faz diferença. No caso aqui dessa plântulazinha da Nepenthes thorelli, ela é uma recém-ingressante, então eu posso dizer que eu não notei ainda nenhuma grande movimentação assim. Talvez uma micro movimentação que nem ficou perceptível para mim, tá? Mas vejam só que interessante que as Nepenthes, desde plântula,
Se no contexto bem adequado de clima, elas já vão sugerindo os assídios. Nepenthes thorelli, híbrida da Rafflesiana, é um indivíduo novo também. Talvez este pecíolo aqui esteja se desenvolvendo já. E um microassídio em formação aqui, tá? Mas não sei se já estava assim quando veio, para falar a verdade, tá? Nesse vasinho aqui da Cephalotus follicularis. Todos esses pequenos assídios aqui estão crescendo já neste contexto. E vou dizer que de todas as plantas que eu trouxe, e eu montei o aquário para eles, este indivíduo é o que mais rapidamente está se desenvolvendo. Embora a gente saiba que Cephalotus costuma ter um desenvolvimento mais lento, tá? Tá bem sucedido aqui o desenvolvimento, o cultivo. A gente teve aqui o crescimento de alguma espécie de Utricularia, que também é uma carnívora. E na hora que eu notei que essa Cephalotus estava desenvolvendo bem aqui, neste ambiente, eu resolvi trazer o outro indivíduo que está num contexto igualzinho aqui, lá fora, numa caixa de umidade, no caso. Com qual diferença apenas? Lá fora, a temperatura é mais alta. A gente tem uma proteção para o sombrite, mas aquece mais, esquenta mais invariavelmente. Sistema de irrigação ligou aí. Então, visto o crescimento, eu trouxe este outro carinha que estava lá fora, na caixa de umidade, para que ele se desenvolva nessa velocidade, mais rapidamente possível. E aí a gente nota o quê? Que possivelmente a temperatura interior adequada, mais amena, tem ajudado o desenvolvimento da Cephalotus. Um carinha que também respondeu bastante rápido, semanas depois que chegou, é a Elianthera ciliata. Eu tive o ressecamento aqui de uma folha modificada, mas esta folha aqui, ó, é inteiramente nova, nascida nesse contexto também. Outro carinha que curte uma temperatura mais amena, ok? Elianthera ciliata. Ainda a gente está lidando aqui com um pequeno mundo, né? As plantas estão pequenininhas, as nepenthes vão crescer, as Elianthera vão se esticar, essas folhas modificadas vão crescer mais altas, a Cephalotus vai acabar populando, vai ficar cheinha de assídios, um do lado do outro, assim, o visual fica bem interessante, bem bonito. E por enquanto, neste micro mundo de plantas ainda pequeninas, uma que dá para a gente destacar e perceber já com mais evidência é essa Nepenthes miranda, tá? Esse assídio aqui, ó, era inexistente no contexto de um mês atrás. E este assídio aqui que tá perfeitinho, ó, ele se desenvolveu totalmente neste contexto. Essas espécies de nepenthes aqui, ou variedades que estão aqui, elas são de lowland, né, que fala, ou seja, de altitude mais baixa, mais próxima ao nível do mar. Então elas até curtem uma temperatura um pouco mais alta. Mas, como eu falei no episódio básico da Urban Jungle 6 aqui sobre temperatura, essa média de 20 graus, um pouquinho a menos, 17, um pouquinho a mais, 23, 24, nessa média, as plantas highland, as plantas de altitude, e as plantas lowland, as plantas que em hábitat original estão mais próximas do nível do mar, elas curtem bastante assim. Dá para dizer então que esse aquarinho não deixa de ser um berçário de plantas pequenas que vão ganhar mais porte. Algumas delas talvez nunca saiam daqui ou demorem bastante para sair daqui. Outras, como as nepenthes, principalmente a miranda, que está mais desenvolvida, em breve vai habitar agora a minha estufa maior, minha estufa úmida com sistema de irrigação. Mas independentemente disso, se você quer uma coleção indoor, você tem pouco espaço, uma estruturinha simples como essa, seja para arace, seja para begônia, seja para peperômia, para samambaias pequenas,
Samambaia azul, ela adora esse contexto e cresce loucamente. Ela é realmente agressiva, dominante, ela invade o espaço. Esse carinha aqui não deixa de ser uma solução aí de coleção inicial ou de longa data, porque esses carinhas vão demorar um tempo para crescer, para que você possa trazer esse cultivo, satisfazer essa vontade de colecionar plantas diferentes dentro da sua casa. E basicamente a gente cria esse micro ecossistema aqui para garantir a umidade alta, algo que se dispersa bastante aqui numa sala e numa cozinha, tá bom? E esse foi mais um episódio do Jardineiros Urbanos por Fly, focado de novo num terrário aquário, no caso aqui, ocasionalmente destinado ao grupo das plantas carnívoras, e assim a gente pôde ver um pouquinho mais do progresso deste recurso aqui indoor, compacto e funcional e muito saudável para as nossas plantinhas, tá legal? Até mais, meus queridos plantoides. Ô Tango, você, hein?